Atenção porque vai começar a aula de ciências. Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui para mais uma aula de ciências do sexto ano. Sou a professora Sandiele e nós vamos começar a aula de hoje com a correção da atividade anterior, tá certo? Então, na primeira questão, ele perguntava: analise as afirmações a seguir sobre mineração e assinale a alternativa incorreta. Então, de acordo com as alternativas, a alternativa incorreta seria a letra A, que diz: a mineração é uma atividade econômica de suma importância para o Brasil. Essa atividade, além de impulsionar a economia, gera poucos impactos ambientais. Então, a parte incorreta aí é onde ele fala que gera poucos impactos ambientais. Nós vimos na aula anterior que ela gera muitos impactos ambientais, não é isso? Na segunda questão, ele diz que o principal minério destinado à exportação no Brasil tem sua extração concentrada nos estados de Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul. E que minério é esse? Então, a alternativa correta é a letra D, que seria a bauxita, que é um mineral proveniente do alumínio. Na quarta questão, ele diz: sobre os impactos ambientais provocados pela mineração, assinale verdadeiro ou falso para as proposições. Então, nós tínhamos aí 3 alternativas, em que a alternativa correta seria a letra D, que diz que a primeira questão é falsa e as 2 seguintes são verdadeiras. E na quinta questão, era uma questão dissertativa, em que ele dizia: os minerais são normalmente divididos em 2 grupos. Quais são eles? Então, nós vimos na aula anterior que nós temos os grupos dos metálicos, que são aqueles que na sua composição tem elementos físicos e químicos de metal, e os não metálicos, que são aqueles que não possuem metais em sua composição e não são usados na indústria para a condução nem de calor nem de eletricidade, porque eles não têm essa propriedade, tá certo? E agora nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. O conteúdo de hoje é o solo e seus nutrientes. Então, o solo, ela é a camada mais superficial da crosta terrestre e ela é extremamente importante para os seres vivos, sendo utilizado para diversas atividades. Ele é composto por materiais inorgânicos e orgânicos. Então, quem é que compõe cada um? Então, os materiais orgânicos são aqueles provenientes dos organismos vivos, como insetos, minhocas, bactérias, fungos e outros. E na matéria em decomposição, como restos de plantas e animais. Juntos, podem formar um material de coloração escura, chamada de humus, que ele é importante para as plantas. Então, esse material, eles são restos de animais ou plantas, tá? Que vai servir de nutrientes para o solo. Nós temos aqui uma imagem, né, do solo, em que a gente consegue observar a composição desse solo. Então, nós temos aqui micro-organismos, animais, larvas de besouro, tá? Minhocas, formiga, raízes de plantas, tudo isso que compõe o nosso solo. E essa é a representação da grande diversidade de animais e organismos que possui no solo. E os materiais inorgânicos? Então, quais são? Então, do solo são a água, o ar e os grãos minerais. Os grãos minerais são resultados do desgaste sofrido pelas rochas ao longo de anos. E, de acordo com o tamanho dos grãos de minerais, são classificados em areia, silt e argila. Tá? Então, aqui nós temos uma imagem, né, de uma lupazinha mostrando o tamanho dos grãos de areia e de silt. Certo? Então, o tamanho relativo das partículas de areia em comparação com as de silt é esse aqui, tá? Então, a areia, ela geralmente tem 1 milímetro, tá? E os silt, são bem menores do que o grão de areia. Então, como é que o solo sustenta a vida? Então, no solo, são encontrados nutrientes formados, dentre eles, nós temos o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Esses elementos, eles são alguns dos que formam os corpos dos seres vivos. E com a morte e com a decomposição desses seres, esses elementos eles são liberados no solo e dissolvidos na água. As raízes das plantas também absorvem nutrientes com esses elementos. Então, quando os outros seres vivos se alimentam das plantas, esses nutrientes são transferidos para o seu organismo.
Então, aqui nós temos uma imagem que mostra esse ciclo, tá? Então, o solo, ele vai receber nutrientes, né? Seja proveniente de restos de plantas, de animais. Esse nutriente, ele vai ser transportado das raízes até as folhas, tá? E essas folhas, ao caírem da planta, ela vai entrar em decomposição e o solo vai receber novamente esses nutrientes que tinha inicialmente essa planta. E esse ciclo vai se repetindo. Como é que o solo se forma? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a formação do solo. Como é que ele se forma? Então, o solo ele é um resultado de transformações naturais que, ao longo do tempo, vão desgastando as rochas. E essas transformações são chamadas de intemperismo. Então, o intemperismo ele transforma uma rocha, que antes era chamada de rocha-mãe, em um material menos resistente, que se desintegra em partículas. E elas podem ser transportadas pelo mar, como ocorre com os grãos de areia, pelos rios, como acontece com as partículas de argila, e também em outras formas, pelo vento ou pelos seres vivos. Essas partículas elas vão se sedimentando e formam o solo com outros materiais. O clima, a inclinação do terreno e os seres vivos, eles atuam na formação do solo, ajudando a gerar uma fina camada por ano. E esse processo geralmente se estende por centenas ou milhares de anos, o que permite o acúmulo de partículas e o aparecimento de um solo profundo. De acordo com os intemperismos, ele pode ser classificado em dois tipos: o intemperismo físico e o intemperismo químico. Em ambos acontecem geralmente ao mesmo tempo. Então, não são fenômenos distintos, quer dizer, são fenômenos diferentes, né, distintos, porém eles acontecem ao mesmo tempo, eles não acontecem em tempos diferentes. Então, o que é o intemperismo físico? Ele ocorre quando agentes físicos quebram as rochas. E quem pode ser esses agentes físicos? O calor do sol, que faz com que as rochas se dilatem. À noite, quando elas se esfriam, elas se contraem. Então, esse fenômeno ele vai se repetindo durante ao longo de períodos e faz com que as rochas se quebrem em pequenos fragmentos. Nos países de clima frio, o gelo pode fragmentar as rochas. Isso acontece porque a água ela vai se infiltrando e, ao se transformar em gelo, aumenta de volume, formando as rachaduras. Com a repetição desse processo, as rochas vão se degradando, tá? E o outro intemperismo, que é o intemperismo químico, acontece a partir da decomposição das rochas, quando seus minerais sofrem alterações químicas, causadas por substâncias presentes, por exemplo, na água ou na atmosfera. Essas transformações elas podem acabar por quebrar as rochas em sedimentos até formar o solo. Então, aqui nós temos uma imagem que mostra a nossa rocha-mãe, né? A partir de vários longos anos, ela vai se sedimentando, né? Através da ação do vento, da chuva, da erosão, dos seres vivos que compõem naquele local, e ela vai se transformando em solo, tá? Então, ela vai se sedimentando. Aqui, nós temos 3 imagens que mostram bem esse intemperismo. Então, nessa primeira foto, a cor amarelada, em parte deste fragmento de rocha-evidência, o processo de intemperismo químico, sinalizando as alterações na composição da rocha. Já nessa segunda foto, nós temos o corte, mostrando a rocha-mãe aqui embaixo, ó. Então, aqui, mais abaixo da imagem, nós temos a rocha-mãe, e à medida que ela vai se sedimentando, vai sofrendo ação, ela vai se transformando em solo. E aqui nós temos uma terceira imagem que mostra o Parque Estadual de Vila Velha, onde é possível observar o resultado do intemperismo físico nas rochas, tá? Lá no Paraná, em Ponta Grossa. E aqui nós temos as camadas do solo, né? Então, essa parte verdinha é a camada mais superficial, onde nós temos as plantas e os seres vivos. Logo abaixo nós temos o horizonte O, que é o humus, que é os agentes orgânicos que estão em decomposição. Abaixo dele nós temos o horizonte A, que é o solo superficial. Depois o subsolo, né, o horizonte B. No horizonte C nós temos a rocha fragmentada, para depois chegar na nossa rocha matriz, que é a nossa rocha mãe, certo?
E quais são os tipos de solo? Então, os tipos de solo eles vão variar de acordo com a localização e o processo de formação e as condições do ambiente que se formou. Alguns tipos são solos arenosos, com muita presença de areia e pouca umidade. São comuns em regiões tropicais. Micro-organismos e plantas vivem com mais dificuldade neles devido à ausência de água. Então, são solos lá provenientes de ambientes mais desertos. Solos argilosos são menos arejados e mais compactados. Portanto, são mais úmidos, pois a água fica retirada por mais tempo neles devido à sua lenta infiltração. E os solos siltosos, que apresentam alta concentração de silt e são erosíveis, pois não se apresentam estáveis ou compactados. E suas partículas elas são bastante leves, pequenas e soltas. Nós temos aqui uma imagem que mostra os 3 tipos de solo, tá? Então, aqui a argila, ela é um solo mais compactado. A areia, que é um solo mais soltinho, né? Nós conseguimos ver bem os grãos de areia. E o silt, que é um solo mais barroso, né? Mais seco, ok? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!